tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Nós reiniciamos com toda a igreja o tempo comum, o tempo ordinário, que é um período litúrgico onde nós somos chamados a celebrar os mistérios da vida de Jesus. Em cada domingo do tempo comum, que compreende 33 ou 34 semanas, nós somos convidados, através da palavra de Deus e da liturgia, a irmos celebrando cada aspecto da vida de Jesus. E nós mesmos nos sentimos atraídos para estarmos no encontro e diante do Senhor. Ao recordarmos os atos salvadores da presença de Cristo e os sinais realizadores da promessa de Deus, nós somos motivados espiritualmente a estarmos diante do próprio Cristo e celebrar com Ele a festa de Deus através da salvação que Ele concedeu em Seu Filho a todos nós, a humanidade inteira. E desde a última segunda-feira, depois de termos encerrado o tempo pascal, nós reiniciamos este período litúrgico. E nesse ano de 2021, nós seremos iluminados pela palavra de Jesus que está no Evangelho de São Marcos, que escreveu o Evangelho para nos apresentar a identidade de Cristo.
Marcos, tomado pela inspiração do Espírito Santo, vai recordar às comunidades dos anos 70 a identidade de Cristo, para ajudar a superar a incredulidade, as desconfianças e as incertezas acerca da identidade de quem Jesus é. E por isso, tomado pela inspiração do Espírito Santo, Marcos se propõe a novamente relembrar à comunidade cristã quem é Jesus. E para isso, Marcos, ele vai afirmar, através do Evangelho, que Jesus, ele é o Messias prometido, o Cristo Salvador da humanidade. E que a própria comunidade, ela só se entende, só se compreende na atitude de se reunir, de ser evangelizadora, de ser missionária, se no centro e fundamento da comunidade está a experiência do Cristo que é Salvador e Senhor. Aliás, a própria experiência da fé, ela só se fortalece por essa certeza, quando nós deslocamos a vida espiritual para o centro que é Cristo, e afirmá-lo que Ele é o Senhor e Salvador. Esta força de deslocamento espiritual para perceber na centralidade de Jesus aquele que de fato dá sentido à experiência da nossa fé. E a comunidade, sobretudo, é o lugar onde no centro está Cristo, como rocha firme para sustentar a própria comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui presente no meio de nós, porque a iniciativa de nos congregar como comunidade celebrativa para louvar o Pai que é Deus foi de Cristo. E é por Ele, na inspiração do Espírito Santo, que nesta manhã de domingo nós louvamos, rezamos e escutamos Deus em Sua palavra, e participamos de maneira sacramental da presença eucarística de Jesus, tomando o seu corpo para nos unirmos plenamente à própria vida de Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, o centro de nossa fé é Jesus. Como o centro de nossa comunidade também é Jesus. É Ele a centralidade, a força de nossa comunidade, mas a identidade da própria comunidade para que ela possa assumir a sua missão e a sua finalidade no mundo. Hoje, o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta a identidade de Jesus como aquele que expulsa a presença do mal por causa da presença e ação de Deus. Sendo filho do Pai, ele age em nome do Pai para manifestar o bem que está acima do mal. Quando chegaram ao lugar onde Jesus estava, alguns mestres da lei, eles começaram a dizer à multidão que Jesus estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsava os demônios. Ouvindo isto, para desmascarar a falsidade dos mestres da lei e a mentira que eles estavam propagando acerca da identidade de Jesus, Jesus vai contar uma parábola e vai perguntar: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Como é que um reino pode se dividir contra si mesmo e ainda se manter? Aí ele diz: se uma família ela se divide contra si mesma, ela vai se destruir só por si mesma, porque não vai se manter. Ora, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele mesmo se autodestrói. E por isso, o sinal do bem que Jesus realiza para expulsar o mal provém de Deus e não do príncipe dos demônios.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, porque senão não consegue. Porque um homem forte tem força, tem fortaleza, capacidade de segurança, de autodefesa e de defender os seus próprios bens. Mas para entrar na casa de um homem forte e roubar aquilo que ele tem, é necessário antes amarrá-lo, para conter a sua força e sua autodefesa. Por isso Jesus diz no texto do Evangelho que ele pratica o bem porque age pela força de Deus e não pela presença do mal, porque o mal ele expulsa pela força do bem que é Deus. Para mostrar a verdade da sua identidade, Jesus se revela e se mostra através daquele que é enviado por Deus, que é o Pai, manifestando a força do bem que expulsa a tentação e a presença do mal. E Jesus diz mais no texto do Evangelho: todo pecado será perdoado aos homens, como também qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá pecado, jamais terá perdão. Pois o pecado contra o Espírito Santo é o fechamento em si mesmo, que não se permite ser perdoado por Deus. Deus quer perdoar, mas o fechamento da pessoa em si mesma, de não há aceitação do perdão de Deus e da sua misericórdia para redimi-lo da sua condição de pecado. Este pecado jamais pode ser perdoado, por causa que a pessoa em si mesma, na sua autossuficiência, não se abre à possibilidade de ter a consciência de culpa diante do erro cometido e de buscar a misericórdia do Pai para encontrar a redenção e o perdão diante dos erros e pecados que cometeu. O auto-fechamento em si mesmo leva a pessoa à própria destruição espiritual e de fé da sua própria vida, porque não se permite ser tocado pela presença divina de Deus para alcançar a absolvição dos seus erros e a fortaleza da própria fé. Por isso Jesus diz à multidão que o escutava: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus falou isso para dar a eles a clareza da consciência que deveriam ter sempre abertura para acolher o bem que é anunciado pela palavra na ação e força do Espírito Santo. Mas encontramos também hoje na palavra do Evangelho um outro aspecto importante da identidade de Jesus. Ele está pregando à multidão. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E Jesus, olhando para a multidão que estava em torno dele, escutando a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, disse àquela multidão e àqueles que haviam dito que os parentes de Jesus estavam procurando: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus institui um novo vínculo de família
que não se estabelece mais por descendência ou vínculo de sangue, mas um tipo de família que nasce e que é instituído pelo cumprimento da vontade de Deus e do seguimento a Jesus. Aqueles que o seguem e se colocam no caminho do discipulado, agindo de acordo com a vontade do Pai, que é Deus, constituem uma família, estabelecem um laço de vida familiar. O Concílio Vaticano II, ele retomou esta imagem de comunidade enquanto núcleo familiar, que nasce da assimilação da vontade de Deus e do desejo de seguimento a Cristo Jesus. Os discípulos de Cristo, os seguidores de Jesus, se agregam de tal maneira que formam e estabelecem um laço familiar no cumprimento da vontade de Deus. Jesus não está desprezando a sua família, a sua casa, mas Jesus está alargando o vínculo familiar para estabelecer, através dos seus seguidores que cumprem a vontade do Pai, um laço de família. Nós também dizemos, quando nós nos encontramos para celebrar que nós somos família de Deus através do vínculo do seguimento a Cristo. Quando anunciamos o Evangelho, quando assumimos a via missionária, nós nos constituímos como família de Deus para tornar no mundo presente a vontade do Pai. Jesus alarga e Ele mesmo se constitui como o Senhor na sua identidade desta família, pois direciona para o propósito e a vida do próprio Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrando hoje o 10º domingo do tempo comum, peçamos a Deus, na força de sua presença, que Ele reforce sempre entre nós os laços do seguimento a Cristo, para constituirmos a família que Ele quer no cumprimento da vontade do Pai. E que nós possamos cada vez mais assumir, pela graça batismal, a missão que nos compete, para tornar presente, através dos sinais, a palavra de Deus entre nós e no mundo que está aí fora, para ser evangelizado e de maneira missionária tornar presente a presença de Jesus. Que nós sejamos tocados pela palavra de Cristo e cada vez mais fortalecidos pela presença da fé, para constituirmos entre nós a família de Jesus no cumprimento da vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.